Olá, meus amados irmãos, vamos para a segunda parte da nossa lição da classe Semeadores de Cristo da Escola Dominical da Igreja Júbilo de Jandira, com os professores Stephanie Valadão e Ciro Valadão. Nós estamos na lição 8, Lucas, o Ministério do Filho do Homem. Vamos relembrar o texto áureo. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Lucas 7, 22. Parte 2. Um ministério que busca e salva o perdido. A partir da narrativa de Lucas, é fácil perceber que determinadas classes de pessoas receberam atenção especial do mestre. Observe. Mulheres. A palavra mulher aparece dezenas de vezes em Lucas. E isso é impactante para uma cultura social e religiosa em que as mulheres não recebiam o devido valor. Olha este exemplo. Lucas 8, do 1 ao 3 diz: Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que, com os seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Os pobres. Muitas parábolas do Evangelho de Lucas fazem contraste entre riqueza e pobreza, ou salientam necessidades econômicas. Olha este exemplo. A parábola da dracma perdida, em Lucas 15. Jesus continuou: Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que, assim também, os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. E as crianças? Lucas deixa claro que o Filho do Homem agiu como defensor dos desfavorecidos. Em Lucas 9 está escrito: Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e a pôs ao seu lado. Aí disse: Aquele que, por ser meu seguidor, receber esta criança, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é o mais importante. As parábolas que aparecem em sequência no capítulo 15 do Evangelho de Lucas são um quadro em cores do que representa a missão do Filho do Homem. A ovelha, a dracma e o filho pródigo estavam perdidos e foram achados e restaurados. Os ensinamentos inclusos nessas parábolas corroboram a declaração de Jesus. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O seu ministério transpôs barreiras geográficas.
Logo no início do seu ministério público, Jesus anunciou que sua missão não se restringia a uma área geográfica específica. Em Lucas 4,43 está escrito: Mas Jesus disse: Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. O Messias transpôs barreiras territoriais e fez milagres em terras gentílicas, não medindo esforços para restaurar pessoas necessitadas. Certa ocasião, ele enfrentou uma tempestade no mar da Galileia para que pudesse libertar um jovem possesso por uma legião de demônios na terra dos Gadarenos. Seu ministério também transpôs barreiras religiosas. O conflito religioso existente entre judeus e samaritanos à época não impediu que o Filho do Homem exercesse seu ministério. Em determinada ocasião, ele passou pelo meio de Samaria e curou 10 leprosos de uma só vez. Quando foi operar tal milagre, Jesus não fez distinção entre leprosos judeus, galileus ou samaritanos. Ele simplesmente curou todos eles. Em Lucas 17, do 11 ao 17, conta essa história. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Lucas fez questão de registrar que o samaritano foi o único que voltou para agradecer. O seu ministério também transpôs barreiras culturais. Entende-se por cultura o conjunto de tradições transferidas de geração a geração, de pai para filho, oriundas dos costumes de um povo. Entre os judeus contemporâneos de Jesus, a transmissão cultural era observada ao extremo, a ponto de pessoas serem sentenciadas à morte em caso de rompimento com dado costume. Olha o que Paulo e Silas passaram em Atos 16. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: Estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar estes costumes. Aí, uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Entretanto, tais barreiras culturais jamais impediram Jesus de anunciar a salvação a qualquer necessitado. Mesmo diante de conflitos entre a cultura judaica e a cultura helenista, que é relativa à Grécia Antiga e imposta pelo Império Romano, o Salvador recebia os gregos, fazia refeições com publicanos e dava atenção às rechaçadas mulheres. Aqui é um quadro com o que Jesus fez, né? Aos samaritanos, aos gentios, aos judeus, às mulheres, aos rejeitados e desprezados, aos pobres, aos ricos. Ele alcança a todos. Ele tinha um ministério de anunciação do ano aceitável do Senhor.
Após a tentação, indo para Nazaré, onde foi criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Naquela ocasião, fora-lhe dado o livro do profeta Isaías para recitar o capítulo 61. Ao término da leitura, o Filho do Homem declarou: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, pois ele fora ungido pelo Espírito para anunciar o ano aceitável do Senhor. A Era da Graça, que é o tempo em que vivemos hoje, é o ano aceitável do Senhor proclamado por Jesus. Em sua segunda vinda, o Filho do Homem proclamará o dia da vingança do nosso Deus. Note que o tempo aceitável do Senhor compreende 1 ano, e o tempo da vingança, 1 dia. Isto nos permite afirmar que a graça de Deus é infinitamente superior à vingança que Ele empreenderá. O ano aceitável do Senhor. A expressão ano aceitável do Senhor em Isaías 61 é uma alusão ao ano do jubileu, quando, por propósito divino, as dívidas entre o povo eram perdoadas. Jesus fez uso dessa referência para anunciar o desígnio do seu ministério. Diferente do ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor não representa qualquer ano do calendário civil. Trata-se, na realidade, de uma referência à era da salvação, que teve início com o advento do Messias. Em essência, essa é a mensagem que Jesus estava anunciando em Lucas 4, 18 e 19. O ano do jubileu israelita acontecia a cada 50 anos, ou seja, a cada ciclo de 7 anos sabáticos. O propósito maior desta data era equilibrar o sistema econômico da nação. Nessa ocasião, os escravos eram libertos e retornavam ao convívio com suas famílias. As propriedades que haviam sido vendidas eram devolvidas aos primeiros donos. E todas essas dívidas do povo eram canceladas. A terra permanecia em repouso, enquanto os homens e animais descansavam e se alegravam em Deus. Jesus anunciou o ano aceitável do Senhor e em seu ministério realizou o que prometera, não em termos políticos ou econômicos, mas no sentido espiritual. Com sua chegada, os pobres de espírito receberam as boas novas de salvação. Os quebrantados de coração foram curados, e os cativos libertos. Os cegos recobraram a visão, e os oprimidos tiveram suas cargas aliviadas. É importante destacar que Jesus terminou a citação do texto veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, pouco antes das palavras finais ditas por Isaías em seu livro, e o dia da vingança do nosso Deus. Isto porque o Messias sabia que viria a este mundo 2 vezes. A primeira, para salvar os homens. A segunda, para julgá-los. Conclusão. Reconhecido por muitos, perseguido por outros tantos, porém ungido e aprovado por Deus Pai. Assim foi o ministério do Filho do Homem. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender que a aprovação e a capacitação necessária para darmos continuidade à nossa missão não podem estar embasadas em reações alheias, mas sim naquilo que Deus nos diz por intermédio da sua palavra. Lucas 10, do 1 ao 12, representa bem a nossa missão. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão! Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias.
e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nessa casa. Se um homem de paz morar ali, deixe a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira da cidade que grudou nos nossos pés nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem-se disso: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isso: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Se direcionarmos o foco da nossa visão para as barreiras que se opõem, provavelmente ficaremos estagnados. Sejamos, pois, resolutos como Cristo, crendo que é Ele quem nos garante a vitória. Em Lucas 24, do 45 ao 47 está escrito: então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Atividade para reflexão. O que significa o ano aceitável do Senhor em Lucas 4,19? Muito bem, é isso aí. Trata-se de uma referência à Era da Salvação, que teve início com o advento do Messias, e nós vivemos esta era, a Era da Graça. Esperamos que ao término deste estudo bíblico, cada um dos nossos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus venham conhecer as características do ministério de Jesus como Filho do Homem, saber que a autoridade do seu ministério foi outorgada por Deus e entender a importância do ministério de Cristo na obra da salvação. Deus abençoe e os capacite ainda mais com sabedoria e graça para um melhor e perfeito entendimento da palavra de Deus. Estes são os subsídios para o estudo diário. Façam a leitura todos os dias e até a próxima aula. Deus abençoe.